Obrigado, pastor Orlando. Obrigado, pastor Gabriel. Meu bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês nesta manhã de sábado. E o Gabriel é o melhor genro que eu tenho, viu? Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versículos 17 a 20. Disse Jesus: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Na sequência, vamos a uma outra passagem, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 14 a 17. Escreveu Paulo: quanto a você, Timóteo, permanece naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, que desde a infância conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Bom Pai, neste momento em que estamos abrindo a Tua palavra, nossa prece é para que Tu nos abras o coração, o entendimento, para que possamos compreendê-la. Dá-nos também a disposição de Te servir, de obedecer a Tua palavra, aplicando-a a todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Quase 3 anos atrás, no dia 6 de maio de 2023, houve a coroação do agora rei Charles III, rei da Inglaterra. Ocorreu na abadia de Westminster, ali em Londres. Na cerimônia, foi-lhe dada uma Bíblia, especialmente encadernada, especialmente confeccionada para aquela ocasião. E lhe foram ditas as seguintes palavras: Senhor, o Senhor aqui é o príncipe Charles, Sir, a fim de mantê-lo sempre consciente da lei e do Evangelho de Deus, como regra para toda a vida e governo de um reino cristão, receba este livro, o mais valioso tesouro que este mundo pode oferecer. Aqui há sabedoria, esta é a lei régia, estes são os vivos oráculos de Deus. Na sequência veio o juramento, a unção e, por fim, a coroação. Mas deixando um pouco a Inglaterra de lado, eu já volto à Inglaterra.
A primeira de nossas crenças fundamentais, como adventistas do sétimo dia, diz assim: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e autoritativa da sua vontade. Elas constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. A pergunta é: quantos de nossos membros, especialmente os mais jovens, ainda reconhecem a legitimidade desta declaração? A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia como a suprema palavra de Deus, inspirada, revelada. Já por volta de uns 3 séculos, estamos sentindo os efeitos daquilo que ficou conhecido como liberalismo teológico, em que pensadores romperam com a autoridade da Bíblia e transferiram essa autoridade para o homem, para a razão humana, colocando a razão humana acima da revelação. Só é verdade aquilo que eu posso entender, só é verdade aquilo que eu posso explicar racionalmente. Neste contexto, a Bíblia passou a ser vista apenas como um livro antigo, escrito como qualquer outro livro antigo, nada de revelação especial, nada de inspiração. E este conceito está cada vez mais presente do que nunca, mesmo nos meios cristãos. Vivemos às voltas com o pós-modernismo. O pós-modernismo rejeita a noção de que haja verdades absolutas. E é por isso que muitos hoje, inclusive cristãos, estão relativizando as coisas, relativizando valores, relativizando princípios, relativizando a autoridade da Bíblia. Alguns defendem que certas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras. Certas partes da Bíblia são mais autoritativas que outras. Dizem eles, a Bíblia precisa ser purificada, expurgada de tudo aquilo que não condiz com a mentalidade moderna, com as necessidades do homem moderno, com a cultura moderna. Dizem eles, a Bíblia expressa uma visão primitiva da realidade. A Bíblia é culturalmente condicionada. A Bíblia é repleta de contradições, dizem eles. A Bíblia é contrária à ciência. Mesmo nos meios evangélicos, temos ouvido ideias como estas. Mesmo nos meios evangélicos. Alguns adventistas têm dificuldade em dizer se são ou não evangélicos. Ouçam com atenção, se você crê na autoridade da Bíblia, se você crê na salvação por Jesus Cristo, e se você crê que este evangelho precisa ser pregado a todo mundo, você é um evangélico. Existe uma definição, um núcleo central de conceitos que são universalmente aceitos no mundo cristão. E se você aceita, se você crê nessas 3 coisas, você é um evangélico. Autoridade da Bíblia, salvação por meio de Cristo, e que o evangelho precisa ser pregado a todo mundo.
para que Cristo volte. Pois bem, mesmo entre evangélicos, nós temos visto uma diminuição deste compromisso para com a autoridade da Bíblia. Uma recente pesquisa feita nos Estados Unidos entre evangélicos norte-americanos, revelou dados alarmantes. Notem uma das perguntas, ou uma das declarações: a Bíblia contém relatos mitológicos, e nem sempre é literalmente verdadeira. Concorda ou discorda? 53% disseram que concordam. Evangélicos. Uma outra, identidade de gênero. É uma questão de escolha pessoal. Concorda ou discorda? 37% disseram que concordam. Uma outra pergunta. Crença religiosa é uma questão de opinião pessoal e não de verdade objetiva. Concorda ou discorda? 38% disseram que concordam. Ou seja, queridos, muitos evangélicos estão confusos acerca da fé cristã, acerca do que a Bíblia ensina. E isto é alarmante. Isto é alarmante. O assunto é muito amplo para o tempo que eu tenho. E eu vou tentar resumi-lo em 3 partes. Primeira, o que Jesus cria acerca da Bíblia. Segundo, o que os apóstolos criam acerca da Bíblia. E terceiro, o que nós devemos crer, ou deveríamos crer acerca da Bíblia. O que Jesus cria acerca da Bíblia. Nós lemos uma pequena passagem ali do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Ali encontramos uma declaração explícita de Jesus com relação à sua compreensão sobre as Escrituras. Ele é claro, as Escrituras são confiáveis e elas são autoritativas, mesmo nos mínimos detalhes, nenhum i, nenhum j devem ser tirados. As Escrituras permaneceriam autoritativas enquanto durassem o céu e a terra, diz ele. Devemos resistir a toda e qualquer tentativa de mudar ou diminuir o significado ou autoridade da Bíblia. Foi isso que lemos nos versículos iniciais. Poderíamos dar outros exemplos. No deserto da tentação, Mateus capítulo 4. Jesus enfrentou a tentação com as Escrituras. Está escrito, foi sua resposta em cada uma das investidas do inimigo. Ele colocou a autoridade da Bíblia acima da sua conveniência ou das suas conveniências pessoais. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele colocou a autoridade da Bíblia acima da sua própria experiência religiosa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus reconhecia a autoridade plena das Escrituras, de modo que, quando tentado, ele não hesitava em recorrer a elas e usá-las para se proteger a si mesmo e para manter íntegra sua relação com o Pai. Seu sermão inaugural, seu primeiro sermão em Nazaré, a cidade onde fora criado, Lucas capítulo 4, Jesus leu uma passagem de Isaías, fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se. Naquele tempo, os sermões, para o sermão, as pessoas, os pregadores se assentavam. Se levantavam para ler e se assentavam para pregar. Jesus leu, devolveu o livro ao assistente e assentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, Lucas capítulo 4. O que ele vai dizer? E Jesus começa: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. A história de Jesus era o cumprimento daquilo que as Escrituras diziam, e foi assim durante todo o seu ministério.
no cenáculo, a véspera da sua crucificação, quando perguntado aonde estava indo e o que iria acontecer com ele, Jesus respondeu aos discípulos: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Jesus usava as Escrituras para explicar a sua missão, para explicar a divina providência em sua vida e para reafirmar o plano de Deus. Você se lembra da história, Lucas 24, depois da ressurreição, a caminho de Emaús, ali estavam 2 discípulos, Cleopas e mais um. Interessante Lucas escrever assim, Cleopas e mais um. Por que mais um? Por que não dá o nome desse segundo? Vou procurar por ele no céu um dia. Falei, me conta o seu nome, me diga por que Lucas não escreveu o seu nome. Cleopas e mais um. 2 discípulos, cabisbaixos, frustrados, derrotados. A resposta de Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Para crer tudo. Jesus explica, convinha que ele sofresse, convinha que ele morresse, e então entrasse na sua glória. E começando por Moisés, diz-nos o relato, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Jesus não disse àqueles 2 discípulos: ei, abram os olhos, sou eu, vejam, estou vivo. Não. Começando por Moisés, Jesus retornou às Escrituras, era a sua fonte de autoridade. E ao mesmo tempo preparando os discípulos para a missão que eles teriam pela frente, a pregação do Evangelho a todo mundo. Como Jesus via as Escrituras como a suprema autoridade, como a palavra de Deus, inspirada e autoritativa. Ouvimos em alguns cantos hoje pessoas falarem num tal princípio cristológico. Eu não vou entrar em detalhes, se você não ouviu não tem problema, se você já ouviu você sabe do que eu estou falando. É como que se só valesse, só fosse importante, só fosse autoritativo aquilo que Jesus disse e falou. Eles usam Jesus como um filtro para julgar a Escritura. É o tal do princípio cristológico. Mas me mostrem uma única passagem que Jesus diminuiu a autoridade da Bíblia. Uma única. Em que Jesus minimizou a importância das Escrituras, dizendo, não é bem assim. E sim, isso é o que Moisés escreveu, mas não é bem assim. Isso é o que Isaías escreveu, mas não é bem assim. Me mostrem um único exemplo. O que Jesus fez e falou demonstra com suficiente clareza o que ele pensava a respeito das Escrituras. E agora eu pergunto, como isto deve impactar a minha fé? O segundo ponto da mensagem desta manhã, o que os apóstolos criam a respeito das Escrituras. A passagem que lemos, a segunda, carta de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma declaração curta, completa, explícita. Toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Eu não creio que Timóteo tivesse ficado surpreso ao ler isto na carta que viera de Paulo. Naquela mesma passagem, Paulo declara o seguinte: tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste e de que foste inteirado desde a sua meninice, desde a infância. Ouvir de Paulo que toda a Escritura era inspirada não era uma novidade para Timóteo.
Paulo não estava dizendo ao seu filho na fé nada de novo. Como todo judeu, como todo bom judeu, Timóteo crescera lendo e estudando as Escrituras Sagradas. Esta carta foi a última escrita pelo apóstolo, 2 Timóteo. Em pouco tempo, ele seria executado. Ele estava preso em Roma quando a escreveu. Timóteo não mais teria o seu mentor consigo, ao lado. E ao ele enfrentar os desafios do ministério, quando Paulo está prestes a morrer, o apóstolo lembra ao seu auxiliar da única fonte de inspiração e conhecimento espiritual, toda a Escritura é divinamente inspirada. Próprio alicerce daquilo que Paulo cria e ensinava, era o que ele, Paulo, estava convencido de que poderia suster Timóteo nos anos que ele ainda teria pela frente. Na sequência, Paulo vai falar a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, prega a palavra. Este era o segredo para que Timóteo cumprisse fielmente o seu ministério. Se Timóteo perdesse a confiança na mensagem e no poder da palavra, no poder das Escrituras, o que restaria? Jesus já não estava mais com eles. Paulo estava para ser executado, um a um os apóstolos estavam morrendo, sendo executados. Se aquela geração pós-apostólica, por assim dizer, perdesse sua confiança na palavra, o que lhes restaria? Não precisamos ser especialistas ou teólogos para percebermos a devoção dos apóstolos da igreja primitiva para com as Escrituras. Paulo, Pedro, João. Desprezar a autoridade da Bíblia é desprezar o próprio fundamento sobre o qual o cristianismo está edificado. Alguns podem dizer, mas o fundamento não é Cristo? Sim, claro, o fundamento é Cristo, mas onde que nós encontramos Cristo? É na palavra. É aqui que nós encontramos Cristo. Não somos nós que definimos o que ler, o que ouvir, o que crer. Não somos nós, é Deus. Agostinho, no quinto século, já declarara o seguinte: quando você seleciona o que crer, e crê apenas naquilo que você gosta, você não crê na palavra, você crê em si mesmo. Vou repetir. Quando você seleciona o que crer, e crê apenas naquilo que você gosta, você não crê na palavra, você crê em si mesmo. Também, irmãos, não somos nós que deveríamos dizer como Deus deveria ter dado sua palavra. A palavra é de Deus, a palavra não é nossa. Algumas pessoas se incomodam que Deus tenha revelado sua palavra por meio de processos históricos, normais da vida, por meio de pessoas normais, inclusive pessoas falhas, limitadas como nós. Um povo, uma época, uma cultura antiga. Foi assim que Deus escolheu fazê-lo. Mas isso não significa que a Bíblia seja culturalmente condicionada. Ela foi dada no contexto de uma cultura, mas suas verdades não são culturalmente condicionadas, elas transcendem aquela realidade. Quem fala na Bíblia não são homens, mas é Deus, embora Ele o faça por meio de homens.
É por isso que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Se eu lhes perguntasse, a Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Alguns diriam, a Bíblia contém? Não, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Mesmo que ela tenha palavras de seres humanos, mesmo que ela tenha palavras aqui, declarações de homens ímpios, mesmo que ela tenha declarações do próprio inimigo, do próprio Satanás. A Bíblia é a palavra de Deus porque tudo que está aqui cumpre um propósito divino. Tudo que está aqui cumpre um propósito divino. Mas não há dificuldades na Bíblia? Sim, claro que há dificuldades na Bíblia. A Bíblia foi escrita em línguas antigas, por meio de instrumentalidades humanas, falhas, mas ela é a palavra divina. Quando utilizamos princípios corretos de interpretação, nós podemos entender aquilo que está escrito. E é por isso que Paulo insiste com Timóteo para que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido desde a infância, naquilo que ele já conhecia, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Timóteo estava na divisa entre a geração apostólica e a geração pós-apostólica. Ele representava a transição de uma para outra. Até ali, Cristo, os apóstolos, dali em diante, nenhum deles mais. Só havia uma forma de a igreja permanecer e evitar a extinção: fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. E foi por causa disso que o cristianismo chegou até nós, 2000 anos de história. É por causa da palavra que nós estamos aqui hoje. E o mesmo desafio está diante de nós. Um desafio tão forte, tão intenso, como nos diz de Timóteo. Naquela época o mundo era pagão. Hoje nós estamos num mundo em processo de paganização. Em processo de paganização. Jesus não está mais presente, os apóstolos não estão mais, apenas o legado deles. E então, terceiro ponto da minha mensagem, o que é que nós deveríamos crer, ou devemos crer, a respeito da Bíblia? Não estamos mais no primeiro século, diriam alguns. A mentalidade mudou, o mundo mudou, os problemas mudaram, a Bíblia não atende mais às nossas necessidades. Não faz muito, um conhecido pregador evangélico, aqui, do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, declarou que a Bíblia precisava ser atualizada. O ponto dele era o homossexualismo. E ele usou uma tática muito utilizada em outros lugares também. Ele usou a questão da escravidão para tentar desmoralizar a Bíblia. Fala, está vendo, a Bíblia endossa a escravidão. E ao tentar, então, desmoralizar a Bíblia com relação à escravidão, ele usa isso como um argumento para atualizar os ensinos da Bíblia com relação à sexualidade humana. Não é o meu assunto, mas, irmãos, a Bíblia não endossa a escravidão, sob hipótese alguma. É uma leitura muito superficial e tendenciosa dizer que a Bíblia endossa a escravidão. Mas o caso deste pastor evangélico não é um exemplo isolado. Vivemos num mundo que os sociólogos já consideram como sendo pós-cristão, em que os fundamentos do cristianismo não são apenas colocados em dúvida, eles são rejeitados, são desprezados, são ridicularizados.
O cristianismo está entrando em colapso. O mundo ocidental, cristão, o cristianismo está entrando em colapso. Até mesmo pastores, supostos teólogos, têm sido parte deste processo. A Igreja Adventista não está imune a isso. Talvez vocês saibam do que eu estou falando. Um autor norte-americano, Douglas Murray, escreveu um livro em 2019, Madness of the Crowds, Gender, Race and Identity. A loucura das massas, gênero, raça e identidade. Esse é o título do livro, A Loucura das Massas. Na introdução do livro, ele declara que nós estamos testemunhando um grande enlouquecimento das massas, no público e no particular. Um grande enlouquecimento. As pessoas estão se comportando de modo irracional, como uma manada sem controle, febril, completamente enlouquecida. Ele se refere à cultura contemporânea e destaca que já é mais que tempo para confrontarmos as verdadeiras causas do que está errado. Mas aqui especificamente ele se refere. Ele diz que vivemos já por mais de um quarto de século, mais de 25 anos, isso em 2019, num contexto em que nossas metas narrativas desmoronaram. Uma metanarrativa é nossa visão de mundo, aquela visão que dá sentido, que explica, que sabe de onde vem, por que estamos aqui, o que está acontecendo e para onde vamos. Ele diz, estas metas narrativas ruíram, acabaram. No vácuo, diz ele, deixado, nós temos tentado introduzir explicações e significados oriundos de nós mesmos. As pessoas voltando do trabalho, final do dia, ônibus cheio, metrô cheio. As pessoas comprimidas umas às outras, quietas, tentando por si mesmas entender as questões mais fundamentais da vida. Quem sou eu? O que sou eu? Por quanto tempo eu posso aguentar isto? Por que estou aqui? Por que tenho que passar por tudo isso? Quem pode me ajudar a entender a razão, o propósito da vida? São perguntas que começamos a ouvir e quem sabe até a fazer quando perdemos o contato com a metanarrativa bíblica. Não faz muito, a BBC de Londres anunciou um novo filme para ser exibido nas escolas para alunos de 9 a 12 anos de idade. Notem, 9 a 12 anos de idade. No filme, alega-se que existem mais de 100 diferentes identidades de gênero. Mais de 100. Melanie Phillips, uma judia praticante, inicia seus comentários sobre o filme numa mesa redonda, perguntando o seguinte: como chegamos a este estágio? Como? Como chegamos a este ponto em que tais absurdos, sem nenhum sentido, são difundidos pelos nossos avatares culturais? Como chegamos a este estágio em que no exato momento em que você chama algo de absurdo, sem sentido, alguém se levanta e diz: ei, você não pode falar assim, talvez seja para você, mas não para o outro. E se você insiste, você é tratado como homofóbico, o seu discurso como discurso de ódio. Mas por que essa comentarista, Melanie Phillips, se refere a isto como absurdo e sem sentido? Você se lembra, eu falei, ela era uma judia praticante.
Simplesmente porque ela leu o Antigo Testamento, porque ela lê as Escrituras. Ela compreende que Deus existe. Ela sabe qual é o plano de Deus, propósito de Deus para a humanidade. Ela sabe que nós somos criaturas de Deus. Mas isso parece não importar mais. No mundo pós-cristão em que vivemos, os valores bíblico-cristãos não são mais aceitos. E somos deixados a substituí-los por qualquer coisa, mesmo que seja ridiculamente absurda e sem sentido. A criação, esqueça, mentalidade primitiva, a história do pecado, mais ainda. Nossa necessidade de arrependimento, por favor. De repente, pessoas de dentro da própria igreja começam a minimizar e a rejeitar a importância dessas verdades. E o que temos no lugar? O que temos no lugar é um cristianismo humanístico, centrado no homem. É um evangelho que não passa de um evangelho motivacional, terapêutico. Fala-se de Jesus como um grande mestre moral. Leem o Sermão da Montanha, mas não leem os capítulos sobre sua morte e ressurreição. Olham para Jesus como um grande mestre moral, não como o salvador do pecado. A própria palavra pecado é uma palavra rançosa, deve ser evitada. E assim, os avatares dessa cultura cega, sem rumo, insistem em qualquer coisa, em multidões, são arrastadas e levadas a crer que é verdade. Ecologia se tornou uma verdadeira religião. Uma verdadeira religião, pecado original, todos somos pecadores, precisamos nos arrepender, mudar nosso jeito de viver. A Virgem Maria do clima, aquela jovem ativista sueca. Missionários da ecologia estão por toda parte, pichando, interrompendo, bloqueando, protestando. É a religião do clima. É a religião do clima. É o que sobrou. Quando você retira Deus de cena, quando você retira a metanarrativa bíblica, quando você retira os propósitos de Deus, as pessoas se apegam a qualquer coisa. A sociedade de hoje vem sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral humanística e pós-moderna, em que a Bíblia não significa mais nada. Mais nada. Eu não quero aqui discutir nenhuma estratégia sobre como alcançar os de fora. A minha preocupação é com os de dentro. O que fazer para preservar os de dentro? As novas gerações, nossos jovens, nossos filhos. Que visão da fé cristã estamos passando para eles? Líderes de igreja, pastores, membros, pais. De que fontes os seus filhos estão bebendo? Que conceitos? De que conceitos eles têm sido alimentados? Um teólogo escocês, muitos anos atrás, 1950, James Stewart, falando aos estudantes de teologia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, declarou: ele os advertiu sobre os perigos de abraçar uma visão das Escrituras que é vaga do ponto de vista teológico e nociva à medida em que visa a se acomodar à cultura predominante, acomodar as Escrituras à cultura predominante. Permitir com que a fé seja moldada pela cultura, em vez de a fé ser usada para mudar a cultura. Quantos de nós estamos prontos para defender, por exemplo, a ética bíblica quanto ao casamento heterossexual, monogâmico e até que a morte os separe? Quantos de nós? A Bíblia não é clara a respeito?
se os ensinos não são normativos, precisamos atualizá-los, ajustá-los à mentalidade moderna. Então não faz nenhum sentido ter a Bíblia nas mãos, abri-la ou lê-la, se o que vale são as minhas preferências. Quando a cultura começa a ditar as normas, a fé perde a sua relevância. Na verdade, ela perde toda e qualquer razão de existir. Como cristãos, estamos prontos para defender o ensinamento bíblico. Casamento, sexualidade, identidade pessoal e outras áreas da vida. Nós não precisamos criar guerras desnecessárias. Não precisamos ser duros e inconsequentes, não devemos dizer a verdade em amor, diz Paulo em Efésios capítulo 4. Mas até que ponto estamos dispostos para a sofrer críticas por defender a palavra de Deus? Me digam. Não devemos ser teimosos ou imprudentes, mas falar ou nos posicionarmos quando necessário, de modo claro e inequívoco. Tudo se reduz a um ponto: ou reconhecemos a autoridade e a prioridade da Bíblia, ou nossa fé não tem nenhuma razão para existir. Diante de uma cultura cada vez mais em ruínas, Deus precisa de homens e mulheres que não só falem, mas que também deem o testemunho da sua vida com relação àquilo ou daquilo que é importante, daquilo que faz sentido, daquilo que explica de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Uma igreja cada vez mais confusa, mas não precisa ser assim. Pode começar por nós. Em meio a tantos cristãos transigentes, condescendentes e até irresponsáveis, Deus nos chama para sermos fiéis. Fiéis. Para isso, nós mesmos precisamos ser transformados pela palavra. Foi o que disse, foi isso que Paulo tentou dizer a Timóteo. John Murray declarou o seguinte: é possível ser formalmente comprometido com a palavra, como viva, eficaz e autoritativa, mas sem que nós mesmos sejamos absorvidos por ela. Queridos, conhecer a Bíblia não é o bastante, se esse conhecimento não descer os 40 centímetros que separam o cérebro do coração. Precisamos entesourar a Bíblia em nossa vida. Pedir para que Deus nos dê forças para vivermos de acordo com a sua vontade, num mundo em que a vontade de Deus é desprezada. Que Deus possa nos abençoar a todos e que possamos, todos nós também, permanecermos firmes na palavra. Gostaria de orar com vocês. Amantíssimo Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por este dia de sábado, por estes momentos de encontro contigo, de uns para com os outros, e de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, por esta revelação que explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, os Teus planos para conosco, a salvação em Cristo Jesus. E nós te suplicamos para que Tu nos dês forças, poder, disposição para permanecermos leais a Ti, num mundo
cada vez mais em trevas. Abençoa cada pessoa aqui presente, abençoa esta igreja, abençoa os pastores, a liderança, que todos possam continuar como testemunhas vivas do teu amor, da tua graça e do teu poder. São bênçãos que te rogamos em nome de Jesus. Amém.